Eu vou começar a gravar, nós vamos fazer esse exemplo 5, tá? Já vou compartilhar a tela com vocês, tá? Para vocês poderem entender o exercício aí, beleza? Então tá aí. O exemplo 5, mistura diabática a volume constante. Ok? Todo mundo ouvindo? Então vamos lá. Então, ó, dois reservatórios de pressão rígidos isolados estão conectados por uma válvula. Inicialmente 0,025 kmol de dióxido de carbono, está a pressão de 1,5 bar e a temperatura de 600 Kelvin. Está contida em um dos reservatórios. O outro reservatório contém inicialmente 0,05 kmol de nitrogênio, a pressão de 3 bar e a temperatura de 300 Kelvin. A válvula é aberta e permite-se a mistura dos gases até que seja alcançado o estado de equilíbrio final. Durante esse processo não há interação de calor ou trabalho entre os conteúdos dos vasos de pressão e a vizinhança. Neste caso, não há variação de energia cinética e nem variação de energia potencial. Tá? O que caracteriza um sistema? Tá? Que a massa, que não tem entrada e saída dos gases dentro do sistema. Tá? Essa é a questão. Ok? Bom, então está aqui a situação. Tá? De um lado tem o dióxido de carbono, que ele tem uma pressão inicial, uma temperatura inicial, né? A quantidade de massa ou de mols. Do outro lado, o nitrogênio, né, numa pressão inicial, temperatura inicial, e um número de mols que tem aí do outro lado do reservatório. Essa válvula vai ser aberta, vai entrar numa pressão de equilíbrio e numa temperatura de equilíbrio. Tá? Inicialmente aqui tem um volume de CO2, o nitrogênio também, mas ao final os dois vão ter o mesmo volume, porque todos vão estar ocupando o mesmo espaço. Beleza? Quando é feito só com uma substância, é mais tranquilo, não cai no processo iterativo, tá? Vou mostrar para vocês hoje. Então nós vamos calcular, né? Na letra A, o volume inicial do dióxido de carbono, na letra B, o volume inicial do nitrogênio, na letra C, a temperatura final da mistura, tá? Após a abertura da válvula, D, a pressão final da mistura e as pressões parciais finais em kPa. E F, a geração de entropia em kJ por Kelvin. Só esses 6 itens aí. Então vamos começar pelo item A, o volume inicial do dióxido de carbono. Então nós vamos aplicar a equação dos gases ideais para o lado do dióxido de carbono, tá? Que ele está a 150 kPa, que é a pressão inicial dele. Tem o volume inicial dele, tá? O número de mols. O R barra aqui é 0,025 kmol, 8,314 kJ por kmol Kelvin. Temperatura inicial do dióxido de carbono, que é de 600 Kelvin. Fazendo essa conta, a gente encontra um volume inicial do CO2 de 0,8314 metros cúbicos. Beleza? Tá? Igual eu falei, né? Muitas vezes a gente vai usar a equação dos gases ideais para fazer os cálculos do que precisa, junto com as equações da primeira lei e da segunda lei, da termodinâmica. Bom, letra B, o volume inicial do nitrogênio em metro cúbico. A mesma coisa do que foi feito para o dióxido de carbono. Tá? Então, a pressão inicial do nitrogênio de 300 kPa, vai ter o volume inicial dele, o número de mols é de 0,05, o R barra, né, constante, vale 8,314 kJ por kmol Kelvin, e a temperatura inicial do nitrogênio é de 300 Kelvin. Tá? E aí vai ter um volume inicial de 0,4157 metros cúbicos. Quando a válvula é aberta, o volume final é a soma dos dois volumes. Tá? Então isso é tranquilo. Tudo bem até aí? Tudo bem, professor. Tá, beleza. Letra C.
Temperatura final da mistura em Kelvin após a abertura da válvula. Então, ó, quando a gente aplica a primeira lei para sistemas, a gente tem que o calor transferido para o sistema menos o trabalho realizado pelo sistema é igual à variação da energia interna que ocorre no sistema, mais a variação de energia cinética, mais a variação de energia potencial. Bom, coloque no exercício, não tem variação de energia cinética, não tem variação de energia potencial, ou contrário, né? Não tem variação de energia potencial, não tem variação de energia cinética, e o trabalho é zero, e o reservatório está isolado, então não tem transferência. Então tudo é zero, com exceção da variação, quer dizer, aí só sobra o quê? A variação da energia interna, tá? Que ela vai ser igual a zero. Mas a variação de energia externa do sistema é a variação da energia externa do CO2 mais a variação da energia interna do N2, do dióxido de carbono e do nitrogênio. Tá? É muito comum esses exercícios de mistura de gases resolver dessa forma aqui. Tá? Você igualar a variação da energia interna igual a zero e resolver o problema. Aí que está a questão, tá? A variação da energia interna do dióxido de carbono, ele tá a energia interna está na base molar. E as propriedades desses gases é só função da temperatura, diferentemente para a água, para os fluidos refrigerantes, tá? Para amônio, que as propriedades variam com a temperatura e com a pressão, para substâncias puras aí, tá? Mas para os gases não, só varia com a temperatura. Tá? Então, olha só, a variação da energia interna do CO2 é o número de mols de CO2 vezes a variação da energia interna do CO2. Então, é a energia interna final menos a energia interna inicial. Tá? Eu coloquei desse jeito para ficar mais fácil. Então, vai ser o 0,025 vezes a energia interna final que a gente não tem, que é a função da temperatura, menos a energia do CO2, que está a 600 Kelvin. Esse valor aqui é tabelado, tá? Então, a 600 Kelvin vale 17.291 kJ por kmol. Cuidado para não colocar em 17,291, que nas tabelas está com vírgula, tá? Ou melhor, está com vírgula. Tá? Então, no nosso caso, espera aí, não, tá com vírgula, isso mesmo. Mas é 17 mil, está na notação em inglês, norte-americana lá. Tá? Então, é 17.291. Então, a variação vai ser esse valor aqui, tá? Do CO2. Falta essa incógnita aqui, essa variável aqui para a gente encontrar. A gente vai fazer a mesma coisa para o nitrogênio, tá? A variação interna, a variação da energia interna do nitrogênio é o número de mols do nitrogênio que multiplica, né, a diferença entre a energia interna na temperatura final menos a energia interna na temperatura inicial. Na temperatura final a gente não conhece, mas na inicial a gente conhece. A 300 Kelvin vale 6.229 kJ por kmol. Tá? Então a gente substitui na equação na variação interna da energia interna, na variação da energia interna. Ó, tome, essa energia interna, o resultado vai dar em kJ, tá? Porque aqui é kJ por kmol, que está entre colchetes, né? E o que está aqui fora é kmol. Então, kmol vezes kJ por kmol vai dar kJ, tá? Bom, e aí a gente joga na equação da primeira lei de novo, né, na variação da energia interna do sistema, que é a soma da variação da energia interna do CO2 com o N2, tá? E aqui nós temos a equação referente ao CO2 e aqui desse outro tema do N2. Nós vamos deixar, isso tudo é igual a zero, então nós vamos deixar tudo que é variável, tudo que é incógnita, do lado esquerdo da equação. Todos os outros resultados nós vamos deixar no lado direito da equação. Então, ó, esse 0,025 vezes a energia interna do CO2 na temperatura final está aqui do lado esquerdo. A mesma coisa, o 0,05 vezes a energia interna do nitrogênio na temperatura final, nós deixamos do lado esquerdo. Do lado direito, vai o 0,025 vezes o 17.291 positivo.
Mesma coisa o potássio com nitrogênio, 0,05 vezes 6.229, está aqui do lado direito. A soma desses dois termos dá 743,73 kJ. Então, isso significa o quê? Que a energia final, a energia interna final é igual à energia interna inicial, tá? Que vai dar 743,73. Muito bem. Então, isso aqui, a energia interna final, é esse resultado. Só que nós não temos, por quê? Porque essa energia interna do CO2, essa aqui é específica, né? E a do nitrogênio, elas variam com a temperatura. Então, o que nós vamos fazer? Bom, a temperatura não está variando lá entre 300 e 600 Kelvin, mais ou menos? Tá? Então, a temperatura final, quer dizer, a inicial, né? Um gás está a 300 Kelvin, o outro está a 600 Kelvin. Então, com certeza, a temperatura final tem que estar entre esses valores, né? Não pode estar 200, não pode estar 1000 Kelvin, tá? Tem que estar entre 300 e 600. Muito bem. O que a gente faz agora? A gente pega essa equação, tá? Aqui eu fiz de 50 em 50 Kelvin, de 350 até 550, tá? Peguei os valores tabelados da energia interna específica do CO2, em kJ por kmol. Peguei aqui, a gente pega aqui a energia interna do nitrogênio em kJ por kmol e calcula qual vai ser a energia interna final. Tá? Vou voltar o slide um pouco. A gente pega aqueles valores, tá? Que a gente tabelado da energia interna para várias temperaturas e faz esse cálculo do lado esquerdo. Porque o lado direito é fixo, então a gente tem que fazer esse lado esquerdo ser igual a 743,73. Tudo bem? Esses valores na equação do lado esquerdo e a gente vai obter esses resultados. Para 350 Kelvin, a energia interna final deu 574,48. Vou falar o último, né? Para 550 Kelvin, o resultado deu 958,90. Claro que no Excel, se fizer no Excel esse exercício, você pode fazer de 10 em 10 Kelvin. Por quê? Os valores tabelados são de 10 em 10 Kelvin. Tá? Mas aqui vamos supor que a gente não tivesse a tabela, alguma coisa assim, ou quisesse fazer de um jeito mais rápido, né? Não sei, né? Então vamos fazer de 50 em 50, que é uma maneira de fazer, tá? E aí a gente vê que o valor passa de a 400 Kelvin passa de 666,85 e a 450 Kelvin passa para 761,70, ou seja, ele ultrapassa os 743,73. Então, a temperatura final está entre 400 e 450, por isso que está aqui marcado em verde, tá? Que é onde passa, ok? Então, o que a gente faz agora? Uma outra maneira, né? Assim, a gente pega os resultados de 400 a 450, okay? De 10 em 10 Kelvin, inclusive o 400 e 450, tá? Tem que ser. Aqui são os valores tabelados das energias internas específicas do dióxido de carbono do nitrogênio de novo, e verifica novamente qual é o momento que essa energia interna final, o último valor aqui da coluna, vai cruzar esses 743,73. A gente vê que vai cruzar entre 440 Kelvin e 450 Kelvin. Então, aqui não tem mais como interpolar. Por quê? Porque os valores tabelados são de 10 em 10 Kelvin. Então, a gente já sabe que está entre 440 e 450. Então, o que a gente faz? Interpola. O resultado real é esse, 743,73, e a gente vai encontrar a temperatura final correspondente.
Tá? Fazendo a interpolação, tá? O resultado dá 440,7 Kelvin. Então, essa vai ser a temperatura final de equilíbrio desse sistema. Ok? Bom, o que a gente faz aí, né? Pega, né? Geralmente dá um pouco diferente. Ó, a gente pega a temperatura final, calcula, verifica qual é a propriedade da temperatura final do dióxido de carbono, a propriedade da energia interna do nitrogênio e faz o cálculo do final. Né? Aqui deu 743,83. Tá? Essa diferença é normal. Por quê? Porque a gente está fazendo por um processo de discretização. Ok? Para ser mais exato, eu teria que fazer um ajuste polinomial da função e aí o resultado dá muito mais próximo que isso, mas não precisa, tá? É muito trabalhoso isso porque cada função tem é de um jeito, então isso aí dá muito. A melhor maneira é fazer desse jeito aqui por enquanto, ok? Então tá aí. Ó, o erro relativo do resultado que a gente encontrou e do resultado que deveria ser é de 0,0134%. Né? Tá muito bom. Então, vamos considerar que a temperatura final vale 440,7 Kelvin. Tá? Bom, letra D, pressão final. Então, ó, a pressão final vezes o volume final, que é a soma dos dois volumes, vezes o número de mols da mistura toda agora, tá? Vezes o R barra, vezes a temperatura final, tá? Então, a pressão final que a gente quer encontrar, substitui os valores, tá? A pressão final vai dar 220,35 kPa, né? Também a pressão tem que ser um valor intermediário, ok? Bom, letra E. As pressões parciais finais, tá? Então, ó, a pressão parcial do CO2, afinal, é a fração molar do CO2 vezes a pressão final. A mesma coisa vale para o nitrogênio. Só que a fração molar do dióxido de carbono é o número de mols de dióxido de carbono sobre o número de mols da mistura. A fração molar do nitrogênio é o número de mols de nitrogênio sobre o número de mols da mistura, vezes a pressão final. Tá? Fazendo esse cálculo, vezes a pressão final, dá 73,45. Tá? E esse resultado aqui dá 146,9. Ok? Então, essas são as pressões parciais. 73,45 kPa é a pressão final parcial do dióxido de carbono, e 146,9 kPa é a pressão parcial final do nitrogênio. Tudo bem? Tudo bem, professor. Maravilha. E agora, por último, a geração de entropia. Tá? Essa fórmula aqui é a fórmula da segunda lei para sistema. Okay? A geração de entropia, tá? Então, ó, a variação de entropia é igual à taxa de transferência de calor, né? Isso aqui, na verdade, é uma taxa de transferência de entropia devido à transferência de calor, mais a geração de entropia. Tá? Então, essa é a forma da segunda lei para sistema. Mas está falando que o sistema é adiabático, ok? Então, esse termo aqui, essa integral, vai ser igual a zero, porque não tem transferência de calor, esse delta aqui é zero. Tá? Então, a taxa de geração de entropia vai ser a variação de entropia, tá? Do sistema, que vai ser igual à variação de entropia do CO2 mais a variação de entropia do nitrogênio. Tá? O que dá trabalho agora é porque nós estamos trabalhando com mais de um gás,
Então isso dá um pouco de trabalho. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer um de cada vez. Então, ó, a variação de entropia do dióxido de carbono, ele é o quê? É o número de mols do CO2. Esse aqui que está entre colchetes, tá? É a variação de entropia específica, tá? Então, isso aqui são as funções de entropia do CO2 na temperatura final inicial, menos o R barra vezes o Ln da pressão parcial final do CO2 sobre a pressão parcial do CO2 mais inicial. Tá? Então, ó, aqui já está. Para o CO2, inicialmente ele estava a 600 Kelvin, esse aqui é o valor da função de entropia, e esse é o valor da pressão de 150 kPa. A temperatura final é 440,7 Kelvin, essa aqui é o valor da função de entropia já interpolado, e esse aqui é a pressão do CO2 na condição final. Tá? Então, a gente vai pegar esses valores e substituir na equação ali de cima. Tudo bem? Então, ó, substituindo todos aqueles valores, tá? Aqui o número de mols do CO2, a gente viu que o resultado dá um valor de variação de entropia do dióxido de carbono de menos 0,1991 kJ por Kelvin. A variação de entropia, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, tá? Ou pode ser nula, né? O que não pode ser negativo é a geração de entropia, tá? Isso precisa tomar cuidado. Bom, mesma coisa nós vamos fazer para o nitrogênio, beleza? Então, olha só, a mesma coisa, a mesma forma que é para o CO2, dióxido de carbono, vale para o nitrogênio, só que agora tudo aplicado para ele. Tá? O nitrogênio estava a 300 Kelvin, chegou a temperatura final de 440,7. Aqui os valores da função de entropia para o nitrogênio nas temperaturas e as pressões iniciais e finais do nitrogênio, né? Então ele estava a 300 kPa, chegou a 146,9. Tá? Então a gente vai substituir tudo isso aqui nessa equação aqui da variação de entropia. Substituindo os valores, tá? O resultado da variação de entropia do nitrogênio dá 0,8582, tá? KJ por Kelvin. E agora, ó, a geração de entropia do sistema é igual à variação de entropia do sistema, porque a transferência de calor é zero, tá? O sistema é adiabático, que é igual à variação de entropia do CO2 mais a variação de entropia do nitrogênio. Esse aqui é o resultado, esse menos 0,1991 é o resultado do dióxido de carbono, negativo, né? E o do nitrogênio é mais 0,8582, tá? Então, esse resultado, essa geração de entropia, deu 0,6591 kJ por Kelvin. Então, significa que no processo que você faz uma mistura de gás, você tem uma perda, existe irreversibilidade no sistema, tá? Não é um sistema totalmente sem irreversibilidades. A gente vai ver um exercício que ele vai ser reversível, tá? Nesse caso ele é irreversível. Então tá aí, acho que acabou agora, né? Acho que é o último slide, tá? Então tá aí o exercício. Deixa eu salvar.